Graça e paz do Senhor Jesus. Nesse quadro, eu quero estar falando de algo que às vezes nos deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Eu já vi muitos jovens perguntar sobre isso. Eu já vi pessoas, vamos dizer assim, passar aperto para responder alguém a respeito disso. Eu quero falar sobre a respeito do vinho. Hoje eu quero falar sobre o vinho nos tempos do Antigo Testamento. A grande pergunta que se faz hoje, que eu já escutei várias vezes, principalmente de jovens, é: pastor, se pode tomar vinho ou não pode tomar vinho? Pode beber ou não pode beber? O mundo hoje, a sociedade, parece que ela pressiona, principalmente os nossos jovens e adolescentes, para que venham fazer o uso do vinho ou de uma bebida alcoólica. E o que a Bíblia diz sobre isso? Se a gente for olhar para a Bíblia, nós vamos ver que homens de Deus tomavam vinho. Nós vamos ver no Novo Testamento, não é o caso que nós vamos falar hoje, mas nós vamos falar no Antigo Testamento hoje, que Jesus tomou vinho, Jesus transformou a água em vinho, que Paulo aconselhou a Timóteo tomar vinho por um problema de estômago. E temos vários textos. Mas eu quero trabalhar com você a questão do vinho no Antigo Testamento hoje. Em Juízes, no capítulo 13, no verso 5, nós vamos ver uma passagem que é do nascimento de Sansão. Ali vai dizer que Sansão deveria ser um nazireu. Ele deveria fazer, a sua mãe já teria feito, desde que Sansão estava no ventre, o voto do nazireado. Ou seja, que não iria passar navalha sobre a sua cabeça e que ele não iria beber vinho. Esse aí as principais coisas do voto do nazireu. Mas a Bíblia vai dizer que várias pessoas tomavam vinho. Nós podemos dar exemplos de Gênesis 29, 21, 1 Samuel 25 e outros textos. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando foi traduzido na Bíblia do original para os idiomas aqui ocidentais, se traduz 3 palavras por vinho, que tem no Antigo Testamento, que na verdade não é vinho, vamos dizer assim. Essas 3 palavras, a primeira palavra dessa é Yain. A palavra Yain, ela vem aparecer 141 vezes no Antigo Testamento. E o Yain, ele sempre vai aparecer falando que é o suco da uva ou da romã fermentado. Na sua Bíblia você vai ler escrito vinho. Você não vai ler escrito suco de uva fermentado, você não vai ler escrito suco de romã fermentado, mas você vai ver escrito vinho. Mas esses textos, Gênesis 9, 20, 21, 19, 32, 33, 1 de Samuel 25, 36, 37, Provérbios 23, 30 e 31 e outras mais. Como eu já falei, são 141 vezes que aparece Yain no Antigo Testamento. E esse Yain, então, ele é o suco da romã ou da uva fermentado, que está escrito vinho. É uma bebida que embebeda, uma bebida que, vamos dizer numa linguagem popular, dá fogo, faz a pessoa ficar tonta, ok? Depois nós vamos voltar no Yain. A segunda palavra que aparece como vinho, mas essa segunda palavra, ela sempre vai aparecer com uma outra palavra antes, que é checar ou chepar. Essa palavra você vai achar quando vai estar assim no texto: beber vinho.
ou beber bebida forte. Vai ter sempre essa palavra checar, ou que vai estar aí. Um exemplo de um texto é Gênesis 19, que também vai aparecer ali na questão, né, das filhas de Ló, que embebedam ele, vai ter beber vinho. Vai estar escrito assim no original, Shecar e Yaim. Quando tá Shecar e Yaim junto, o judeu entende como bebida forte. Essa palavra, ela aparece apenas 23 vezes no Antigo Testamento. Essa bebida forte é a bebida alcoólica, aquela bebida, vamos dizer assim, como a cachaça nos dias de hoje, ok? E uma terceira palavra que aparece no Antigo Testamento, que também foi traduzida por vinho, é a palavra tirosh. Tirosh não é o suco de uva fermentado, não é o suco da romã fermentado. Tirosh não é uma bebida forte, ok? Tirosh, ele é o suco da uva puro. Quando ainda está sendo as uvas pisadas no lagar, e aí sai o tiroche, sai o suco puro. Essa palavra tiroche, ela aparece 38 vezes no Antigo Testamento. Provérbios 3, 10, Deuteronômio 11, 14, Provérbios 20, versículo 1, Isaías 65, 8, ele vai sempre usar essa palavra tiroche nesse texto. O tiroche é o que os judeus chamam onde está a bênção de Deus. O tiroche é o suco da uva puro. Isaías, ele ainda vai falar, vai chamar de tiroche o produto da videira. Ele vai falar que o suco de uva, ainda o caldinho da uva, né, ainda dentro da uva, na parreira ali, ele vai chamar de tiroche. E aí eles falam que tem a bênção de Deus. Por quê? Porque é um produto puro, é um produto que não tem fermentação alguma. Agora vamos lá. E aí, Yaim, Shecar e Tirosh. Essas três palavras foram traduzidas por vinho. Os textos eu citei vários aqui, você pode conferir depois. E então, como responder à pergunta? Se pode ou não se pode? Vamos lá. Você vai ver quando aparece o Yaim nos textos que eu falei, e quando aparece o Shecar, também eu falei dos textos aí, sempre quem bebeu isso sofreu consequências, e não boas. Houve manchas no caráter dessa pessoa. Mas se você lê Isaías 65, 8, você não vai achar isso, porque está falando do suco da uva puro. Então o que eu quero dizer? A Bíblia, ela não autoriza a ninguém se embriagar. Até mais, eu me ouso a dizer que ela não autoriza ninguém a tomar bebida fermentada ou bebida forte. Por quê? Porque isso vai trazer danos à nossa saúde física e também vai trazer dano mais cedo ou mais tarde na nossa questão emocional, porque nós vamos ter discussão, nós vamos fazer coisas que não deverias fazer. Por quê? Porque está submetido a uma substância que se tomou que não nos deixa ficar sóbrios. Então, quando nós falamos na Bíblia, quando nós ouvimos falar que fulano ou ciclano tomou vinho, nós temos que ir lá no texto, no original, e ver se realmente ele tomou vinho ou se ele tomou um suco de uva ou de romã fermentada, ou se ele tomou a bebida forte, ou se ele tomou o suco puro da uva mesmo. O que eu falo para você e te aconselho como pastor é que você deve tomar o vinho tirosh,
suco puro da uva, aquele que a gente encontra assim aí em supermercados, em lojas. Esse sim é um suco bom, é um suco gostoso, é um suco que faz bem à saúde e que jamais vai fazer dano ao nosso caráter cristão. Então, para você ficar aí entendido, para você ficar como uma pessoa esclarecida nessa questão aí, existem 3 palavras: iain, bebida fermentada, suco da uva ou da romã fermentado, tiroche, o suco puro da uva, e checar a bebida forte. Não deixe que pessoas mais venham falar para você: ah, porque na Bíblia fala que os homens de Deus tomavam. Não, os homens de Deus, eles tomavam tiroche, o suco puro da uva, aquele que traz a bênção na nossa casa. Amém? Deus te abençoe.